Oi, gente. Eu estou aqui para falar do Enem com vocês. A prova do Enem não é uma prova que exija um conhecimento profundo em história. Por isso que ela se diferencia das outras, né? A proposta do Enem não é uma proposta de avaliar a profundidade do conhecimento histórico, não é isso. A proposta é avaliar o ensino médio, avaliar o que você aprendeu no ensino médio. Qual é a consequência? A consequência é que a prova do Enem é uma prova muito interpretativa. O que nós temos nessa prova? Nós temos aí uma bateria bastante, numericamente falando, né, bastante significativa de questões. Nós temos, pelo menos aí, umas 20 questões de história. É claro que a gente tem 45 questões de ciências humanas, né? Eu estou falando 20 questões de história para que a gente tenha uma margenzinha de erro. E com 20 questões de história, os temas são os mais variados possíveis. Dessas questões que aparecem para você, a grande maioria não apresenta um grau de dificuldade muito grande. Você tem que ter capacidade de interpretar as fontes. A grande orientação para o Enem é interpretação das fontes dadas pela própria questão. E quando a gente fala em fonte, a gente não tem que pensar apenas em fonte escrita. Houve uma questão do Enem que discutia exatamente isso. Uma questão que discutia a validade de fontes não escritas. E muita gente marcou que as fontes iconográficas, orais, não seriam consideradas fontes históricas. Cuidado com isso. Todas as fontes são consideradas fontes históricas. Então, essa é a minha primeira dica. Tá? Cuidado com as fontes. Uma segunda dica, cuidado com questões relacionadas a situações ou a temas com os quais você não está muito acostumado. No ano passado, uma das questões mais questionadas do Enem foi a que falava dos índios, uma questão sobre comunidades indígenas. Essas questões não são absurdamente complicadas. São questões que exigem conhecimento até superficial, razoável. Uma outra dica está relacionada com as minorias étnicas. Há uma grande preocupação do Enem em avaliar o quanto você é cidadão ou vai fazer parte de uma sociedade em que a cidadania é um valor muito importante. E as questões tipicamente temáticas, elas basicamente vão falar da realidade brasileira e vão tentar relacionar a realidade brasileira com os temas internacionais e os temas mundiais. Está se falando muito nas usinas nucleares de Fukushima, né? Aí a gente pensa, bom, se a gente está falando de Japão, é óbvio que podem surgir questões sobre Hiroshima e Nagasaki, em 1945, quando os americanos jogaram as bombas atômicas sobre as cidades japonesas. É claro que esse é um tema muito forte, vale a pena dar uma olhadinha nisso. Mas vale a pena também pensar na política energética nuclear brasileira, nos anos 70, no governo Geisel. E, para terminar, eu destacaria aí o Muro de Berlim como um tema muito forte para esse Enem. Então é isso, boa sorte, até!